Então, eu acho que adquirir esses instrumentos que existem, aptos para resolver pontualmente essa questão, mas tudo que eu acho que a Ivone colocou, os direitos humanos são um processo de luta coletivo constante, eu acho, e essas questões têm que ser encampadas como luta política. A pergunta da colega sobre isso, a importância de resgatar essas culturas, acho que é fundamental resgatar, assim, compreender o processo dinâmico dessas culturas, né? Que a ideia de interculturalidade também é importante por isso, né? Entender não que a cultura é algo estático, congelado no tempo, e nós temos que nos isolar, mas entender a cultura como um processo dinâmico que se incorpora, evitando cair naquilo que o movimento de Souza Santos chama de colonizar o outro. Né? Não, você é assim, 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 porque eu vejo impor uma identidade ou impor uma cultura. Não, essa é a sua, etc. etc. Então, é fundamental que se resgate. Eu não sei muito o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho pensado sempre que a memória é eternizar a cultura de um povo. Me parece que é a primeira questão aqui. A segunda questão é, além dos etnocídios e dos genocídios, nós temos o que nós denominamos também de epistemicídios, que é a matança do conhecimento dessas culturas. Então nós temos aqui um tripé de extermínio, vamos pensar aqui, né? É claro que o processo de educação precisa mudar completamente. Então nós precisamos de uma educação da competitividade para uma educação da solidariedade. E esse processo nós vamos encontrar nos povos originários, não é no povo ocidental colonizador. Uma outra questão que é do processo da multiculturalidade para a interculturalidade. A educação não sabe ser intercultural. Talvez multi. Olha lá. Então, para o processo do resgate das identidades dessas culturas, nós precisamos transpor esses paradigmas da competitividade e da multiculturalidade para a solidariedade e para a interculturalidade. E aqui, Maria Aurelia levanta uma questão, e eu acho que o professor Natério, o professor Bibas, que está aqui, e o professor pró-reitor de ensino, nós podemos pensar se há essa possibilidade que, do ponto de vista legal, se a gente consegue uma cota, duas, para esses estudos. Até porque, antes, sem cortar a palavra do professor Natel, eu leciono Direitos Humanos aqui na universidade, né? Então, a pergunta é sempre essa, o que fazer? Né? Porque nós, assim, usando um pouco o pensamento de Joaquim Herrera Folha, nós sofremos muito o efeito chamado cassandrismo. A gente fala, né? Ou seja, a fase da denúncia, porque não sei o que, é a Cassandra, aquela personagem, né, que sofreu aquela maldição dos deuses, que tudo que ela falava era verdade, ninguém acredita. E a gente não consegue entrar mais afinado com o antigo, né? Quer dizer, ficar quieto e fazer alguma coisa. Dizer, o que nós vamos fazer? O que é possível fazer? Né? E é algo que os alunos me questionam diariamente. Então, existe mecanismo jurídico, existe. Então, isso tem que ser buscado juridicamente. Existe. Existe aqui na universidade um setor jurídico, existe advocacia popular, existem mandatos de segurança, existem vários remédios jurídicos que aí
nós temos um curso de Direito que pode efetivamente dar um auxílio nisso. Mas, juridicamente, a questão é uma. Agora, outra é a permanente luta por essa garantia, né? Que é uma questão de política universitária. Então, agora, isso posto, passamos a palavra ao senhor reitor, que está me olhando aqui, né? E agora, por que eu vim para cá, né, professora Natel? Agora eu vou ter que dizer alguma coisa, né? Então, vamos lá. Boa noite. Queria cumprimentar os colegas, professores, agradecer a presença, sobretudo aqui cumprimentar o Bíblia por essa iniciativa, e ao nosso querido pessoal ali de Ciência e Religião, desde a professora Simone, que são verdadeiros entusiastas de uma causa que nunca é considerada perdida, pelo menos por nós. Essa questão trazida pela professora Urânia, ela já está resolvida, pelo menos eu tinha conhecimento de uma estudante. Da segunda eu não tenho. Como? É um? Então essa moça, ela teve na reitoria conversando e nós garantimos a questão da gratuidade para ela. Mas é uma questão muito mais complexa isso, né? Isso não se resume simplesmente à mensalidade ou não mensalidade. É o papel que eu acho que a universidade ela precisaria avançar. Ela não se resume apenas na cota, e a gente já tem adiantado na questão dos afrodescendentes também. Há um adiantamento através do NEAB sobre essa questão. Do núcleo indígena também, mas a questão de gênero é uma questão que nos preocupa bastante. O fundamental mesmo é que a universidade ela tensione o que ela está fazendo e para que ela está fazendo e no que ela vai beneficiar e no que ela vai multiplicar. É uma outra história. E nesse sentido é um grande desafio dos núcleos colocados de construírem políticas na universidade mais amplas e mais abrangentes e que não se resumem apenas à obtenção de um grau acadêmico, mas de uma intervenção, no bom sentido, além disso. E a continuidade também. Lembrar que a FURB, na questão dos indígenas, ela tem praticado, apenas em nível de conselhos, uma extensão da gratuidade a quem nos solicita. Isso já é bastante histórico. Nós tivemos indígenas aqui, em cursos de psicologia, que eu me lembro, em diversos outros cursos também. Engenharia florestal, né? Em diversos outros cursos. Mas a fala do professor Folkman é muito inteligente nesse sentido. Não vamos esperar as políticas acontecerem de cima para baixo, porque quando elas vêm com uma questão muito drástica em cima da gente. Mas eu não sei se isso foi discutido, essa questão, espero ter respondido para você. Então, em outras palavras, há uma tarefa desses grupos de entregarem para a universidade uma política que dê conta mais ampla de tudo isso, né? Envolvendo não só a questão indígena, como foi colocado. Mas, professores, a grande dificuldade que a gente vê como gestores da universidade é uma dissociação, algo esquizofrênico, muitas vezes, entre aquilo que nos é pedido, nos é exigido e que de fato é feito. Essa talvez seja a ruptura maior da universidade. A universidade, na sua graduação, principalmente, ela é muito resistente a discutir esse tipo de discussão que está sendo colocada aqui. Por exemplo, eu venho de uma área em que o ensino ele é, do começo ao fim, meio bestializado no sentido finalístico dele. Quando você coloca, por exemplo, a formação na graduação de um médico brasileiro, ela é uma formação retilínea, cartesiana e intencional. Mas ela não dá espaço para se discutir outras alternativas envolvidas, por exemplo, no processo de adoecimento, no processo de cura, etc. Então, eu sonho um dia nessa universidade que na formação médica, tá,
se introduza com a mesma seriedade a questão da cura e do tratamento do adoecer ou da manutenção da saúde dos indígenas, que tem muito a nos ensinar. E aí você pode estender para qualquer outra coisa que a gente se escuta isso. Eu acho que essa é a grande ruptura que tem que ser feita, porque quantas pessoas passam pelas universidades, ficam nas universidades e saem ou igual ou pior do que entraram nesses aspectos, né? Então, eu acredito que os temas transversais são temas que eles não deveriam ser temas, né? Eles deveriam ser uma prática constante, diária e intencionada em cada atividade que a gente puder isso ser colocado. E, infelizmente, uma crítica à nossa universidade, e eu acredito que ela é plural a todas as universidades, tudo que a gente vê de reforma curricular ou novos currículos, disfarçadamente, veladamente ou de uma forma bem concreta, elas se recusam a discutir o que está, muita parte aqui colocada no livro, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem na universidade, de como é avançar nisso aí, né? Como a gente quebrar e sair de uma lógica que vira as costas e ignora todo um contexto que está ao redor, né? A gente avança muita coisa na acessibilidade, na questão do deficiente, que é uma questão mais impositiva e mais emergente, em que nós somos regrados e cobrados por isso. Mas essa história da moça indígena, ela é bem interessante. Há menos de um ano e pouco, talvez um dos momentos mais felizes da universidade, quando nesse mesmo local, os indígenas vieram aqui num dia muito frio de inverno, né, as crianças todas substando. E naquela ocasião ela me lembrou que eu falei, olha, a universidade está de portas abertas a qualquer ação que ela possa fazer para modificar a realidade que vocês nos descreveram no local em que vocês estão. E essa moça aí que tu comentaste, essa estudante, ela é esposa do líder, do cacique, né? Do cacique da terra indígena. Inclusive na conversa ela me ensinou alguns termos. Não, é terra indígena, professor. Ah, tá bom, tá. E ela falou, quando o senhor falou aquilo lá, eu falei, não, eu vou fazer um curso de odontologia na FURB. Agora eu vim me cobrar a promessa. Se a promessa foi feita, a promessa está cumprida, né? Então a pergunta é essa, a resposta é essa, o quanto a universidade tem essa responsabilidade de modificar aquela realidade. Então, as políticas têm que ser construídas, né, para além da formação. E, professor Volker, se o senhor me permite uma licenciosidade, Blumenau só existe pela inteligência dos indígenas que estavam aqui. Não sei se o senhor sabe da história de Blumenau. Não, né? Assim, os europeus, quando eles subiram o Vale do Itajaí, o único lugar que eles não foram molestados foi em Blumenau. Exatamente onde a prefeitura antiga, onde o doutor Blumenau, né, professor Jorge, construiu a sua primeira, digamos assim, colonização. E no primeiro ou segundo ano da colonização veio uma enorme enchente, que dizimou totalmente, assim, aquela colonização inicial. E conta a lenda que na enchente de 83 e 84, quando a Alemanha ajudou muito o Brasil, o Vibrans, que é alemão, pode dizer isso, o governo alemão pediu desculpas ao povo de Blumenau. Como é que eles construíram uma cidade num lugar em que a sabedoria indígena já dizia que era totalmente imprópria, né? Então nós temos muito que aprender mesmo. E a gente tem que sair desse salto, relativizar as nossas condutas e aprender mais com as pessoas que estão aqui. Mas muito obrigado pela presença. Desculpe, professores, porque eu cheguei atrasado, porque eu ainda insisto em dar aula em algumas turmas que eu tinha esquecido, mas me lembraram que tive que dar aula. Bem, professor, não sei se nós faremos mais uma última rodada. Nós temos mais uma pergunta inscrita. Tá, enfim, já encerramos, né? Até porque o adiantado da hora, inverno diário, e nós já encerramos. Vamos fazer também o professor Jorge, né? Não sei se mais alguém, e aí já encerramos. Boa noite, cumprimentar os professores. Eu me chamo Charles, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e aluno aqui do doutorado em Desenvolvimento Regional da FURB.
Na verdade, gostaria de perguntar para os professores, até de forma geral já foi respondido, mas se puder ser mais pontual pelo tempo, quais são os grandes desafios dos direitos humanos no Brasil, agora no século XXI, na perspectiva social e educacional? Essa era a minha pergunta. A minha reflexão vai no sentido do que nós estamos vendo hoje na sociedade brasileira, simbolizada nesse muro metálico que está sendo construído na esplanada dos ministérios, né? Que os muros sempre foram muito mal vistos na história da humanidade. Vou pegar os muros mais recentes, não vou falar da muralha da China, mas Berlim, 1961, separação das Coreias, separação do México dos Estados Unidos, agora da Europa dos migrantes, que o primeiro muro foi na Hungria, mas está se generalizando a construção de muros. E agora chegou a esplanada dos ministérios no Brasil, num muro metálico de 2 metros de altura, mais ou menos assim, separando as torcidas, né? Parece que aqui no Brasil o jogo de futebol está tendo um problema. Em São Paulo já estão querendo dizer que cada jogo só pode uma torcida. O futebol vai começar a perder a graça porque o risco de matarem é grande, né? Então, talvez as 2 torcidas lá, pelo impeachment e contra o impeachment, de fato é um mal menor o muro, né? Mas o muro é um escancarar da impossibilidade da convivência. E é aí que eu queria chegar. O problema da convivencialidade, ou seja, não a ideia de que a pessoa que vai se relacionar com a outra está certa, ou está errada, ou é superior, que é o que está sempre presente. Inclusive, naqueles grupos que o senhor mencionou, dos religiosos que tinham preocupações com direitos humanos, os livros que eu li de jesuítas da época, tem um, inclusive, fantástico, traduzido para a língua portuguesa, chamado Conquista Espiritual. Quando olha o título assim, mas Conquista Espiritual, isso aqui já é uma agressividade tremenda. Jesuítas. E ela aparece muito bem, porque se tu vai numa missão, tu vai ver lá uma igreja com uma cruz, e não alguma coisa indígena. Por mais que estivessem bem intencionados, eu não vou... Aquelas pessoas que se largaram do mar Oceano, atravessaram, entraram no sertão para tentar salvar as almas e levar a Deus aqueles selvagens, eu não acredito que estivessem mal intencionados. Mas, mesmo com boas intenções, pode-se fazer coisas menos boas, né? Então, essa questão que passa pelos direitos humanos, a gente vê China e mundo árabe e islâmico tem outras noções, inclusive rejeitam a noção de direitos humanos ocidental. A minha colocação a vocês é: como é que vai se trabalhar? O Tarcísio já falou interculturalidade, mas interculturalidade parece uma questão até muito intelectual. Eu prefiro o termo convivencialidade. As pessoas conviverem e não achar que estão certo ou que estão errado, ou se eu sou bom, ou outro é bonito, outro é feio, e simplesmente conviver. Isso é possível numa humanidade que cada vez se marca pelas diferenças, que significam, mais do que diferenças, significam desigualdade e opressão? Professor Volkmann. Bem, as questões são extremamente instigantes, né, e desafiadoras, né? Eu acho que não se tem, assim, pela profundidade dos questionamentos, uma resposta prática, né? Eu poderia dizer que, pelos ventos na América Latina, nos últimos 15 anos, principalmente por uma tendência na área da política, do direito, né? Eu não vou me reportar a outras áreas, né? Eu trabalhar com essa visão mais das ciências sociais aplicadas, ciências humanas, né? Houve grandes avanços inegáveis, né? Movimentos que eram discriminados, marginalizados, como principalmente nos países andinos de tradição indígena, né? Como o Equador e a Bolívia, né? Houve grandes manifestações
né, no sentido de conquistas, avanços, né, inéditos, né, e que acabaram culminando nessas resistências e revoltas em duas constituições extremamente interessantes. Né? A Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009, né? As mais avançadas da América Latina. Né? A nossa Constituição foi avançada para a época, né? Depois de um período longo de autoritarismo, em negados avanços em algumas áreas, como o direito ambiental e a proteção e o reconhecimento ao direito dos povos originários. Houve avanços, mas a nossa Constituição, se comparada com estas, ela ainda é uma Constituição dentro de uma certa tradição muito liberal, né? Muito liberal. Então, essas constituições, eu acho que aí elementos para talvez responder um pouco às indagações dos colegas, né? A Constituição do Equador pode ser considerada como a Constituição mais ecológica do Ocidente, né? Dentro da tradição indígena. Eu acho que isso é positivo, né? A valorização da natureza, né? E com isso, nesse desenvolvimento, num outro nível de sustentabilidade, que não é capitalista, né? Mas um desenvolvimento que eles vão chamar de buen vivir, que não se confunde com o bem comum da tradição ocidental, eurocêntrica. Não é o bem comum que normalmente nós temos em conta, é uma outra concepção de equilíbrio entre os seres vivos. Isso tem despertado uma discussão para a questão de atribuição de direitos à natureza e, inclusive, alguns grupos e movimentos, como no Brasil, têm surgido em defesa do direito dos animais, né? Para além do direito humano, do direito dos animais, né? Então, a Constituição do Equador consagra uma nova forma de desenvolvimento, não capitalista, né? Da participação comunitária, né? Ou seja, a democracia participativa e a democracia comunitária, a força do poder da comunidade, né? Além desse aspecto, podemos mencionar também a concepção de um Estado plurinacional, que leva alguns teóricos, né, hoje importantes a trabalhar essa perspectiva da refundação do Estado, não mais dentro de um Estado centrado na nação, na nacionalidade, mas agora de uma nova configuração de poder político a partir de uma dimensão pluriétnica, né, multicultural. E o pluralismo político e o pluralismo jurídico. E para o pessoal do direito é muito interessante isso, né? Essa perspectiva de que há várias instâncias de resolução de conflitos, e mesmo na produção, não só na produção do direito, mas também na resolução dos conflitos. Não só a justiça ordinária do Estado, a tradicional, formalista, burocrática, mas também o reconhecimento de outras práticas de justiça a partir da comunidade, né? A chamada justiça indígena, originária campesina, e da justiça agroambiental. Eu estou me reportando a essas duas constituições porque elas têm elementos muito ricos para se pensar novos direitos, para se pensar os direitos humanos, para se trabalhar a questão da solidariedade, que tem sido mencionada por alguns colegas, né? E a própria dimensão de uma ética, né? Quando se discute tanto nas faculdades, a partir de grandes teóricos, de uma ética racionalista, de uma ética cosmopolita, né? De uma ética discursiva, a questão é trabalhar a ética no sentido do outro, da alteridade, né? E aí vem a força. A partir dessas tendências, né? A discussão do pluralismo, da interculturalidade, né? Do poder da comunidade, da força da comunidade, né? Que nós não podemos esperar dos poderes instituídos, mas temos que construir uma nova realidade a partir das micro-revoluções, de novas estratégias, com a participação dos movimentos sociais, né? Então, a perspectiva, os desafios, eu acho que tem que ser pensado muito nessa dimensão, né? Para o social, econômico, político, cultural, né?
Quer dizer, buscarmos alternativas próprias no contexto da nossa realidade regional, histórica, né? Buscar alternativas e não nos prendermos tanto a certos transplantes, a certas formas de colonialismo externos que acabam se impondo como um colonialismo interno, né? O mimetismo cultural é muito forte na América Latina, né? A reprodução, nós temos que ser mais criativos, né? A crítica, ela não é a crítica, ela não deve ser compreendida como uma destruição, que é própria de certos modismos, né, nihilistas pós-modernos, da desconstrução, mas sim trabalhar na perspectiva de uma crítica que reconstrói, uma crítica que seja a possibilidade de avançar no sentido de uma tomada de consciência histórica, de resistência, da busca de autonomia, de uma busca de uma identidade própria, nossa, latino-americana. E isso é difícil, é muito difícil. Mas eu acredito nessas possibilidades, e aí nós voltamos novamente. Acho que está muito forte essa temática da ética, hoje à noite, dos direitos humanos e da educação. Acredito numa educação social liberadora. Acho que abre perspectivas, né, a partir desses referenciais que estão na América Latina, através dessas constituições tão avançadas. O grande problema é que essas constituições nesses países, elas estão com dificuldade de serem implementadas por certos desvios dos governos locais. Eles enfrentam um sistema econômico que é capitalista. Como implementar grandes avanços sociais, culturais, numa economia que permanece capitalista? Né? Como avançar diante de governos que acabam gostando do poder e querendo permanecer? As reformas no Equador, as reformas na Bolívia, né, que tentam perpetuar os governos locais, né? A falta de credibilidade, muitas vezes, por parte do Executivo com relação ao Judiciário. Eu não falo do Brasil. O Brasil agora está assumindo outra postura, né? Certo? Mas em muitos países da América Latina, o Poder Executivo acaba inviabilizando, impossibilitando a autonomia, a liberdade, né, do Poder Judiciário. Ele não consegue implementar a Constituição. Né? Então, colegas, eu não tenho assim uma resposta pronta. Eu acho que, como pesquisadores, como professores, nós temos esses desafios, temos que trabalhar, né, a partir justamente de uma concepção de educação instrumentalizada numa visão pluralista, comunitária, né, e intercultural, no sentido justamente de instrumentalizar mudanças, né, buscar alternativas próprias e, digamos, reagir a esses transplantes, a esse mimetismo. Né? Alguns já me conhecem aqui no meu discurso, mas nós temos visto muitos jovens professores, por exemplo, na área do direito, que é a área que eu atuo, né? Jovens professores brilhantes que terminam de fazer um mestrado e buscam junto à CAPES, o CNPq, recursos, uma bolsa, para fazer o seu PhD, o seu doutorado na Europa, nos grandes centros. Né? E aí ficam 4, 5 anos com recursos da CAPES, com recursos do CNPq, com recursos do Estado, do poder público, passam 4, 5 anos estudando nas grandes universidades, desde a Complutense de Madrid, Sorbonne em Paris, Cambridge, Oxford na Inglaterra, né? O Max Planck, enfim, na Alemanha, etc., e voltam colonizados. Né? Não voltam, né, emancipados, mas eles voltam colonizados. Né? Então, esses transplantes, esse mimetismo, novas formas de colonialismo, isso é difícil. Né? Nós temos que romper com essas novas e sofisticadas formas de colonialismo, desses jovens recém-doutores que chegam com uma linguagem muito sofisticada, reproduzindo, né, certos conhecimentos que não servem para resolver os nossos problemas da violência urbana, do menor abandonado, da mulher violentada e discriminada constantemente, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade colonializada, de uma sociedade essencialmente paternalista e machista. Né? Então, como superar isso reproduzindo teorias muito sofisticadas que muitas vezes não são adequadas para a nossa realidade. Né? Professores que passam um semestre numa disciplina como filosofia do direito, entendendo que justiça é a concepção trabalhada por um certo autor. Vamos dizer assim, o pessoal do direito já conhece. John Rawls.
passo o semestre todo na cadeira de filosofia do direito, dizendo que a grande teoria da justiça é essa teoria de John Rawls, né? E não consegue ver que nós podemos construir de uma forma criativa conceitos, categorias, representações a partir da nossa situação histórica marginalizada, né, num contexto latino-americano. Então há muito o que fazer. Os desafios estão aí e que se abrem para nós, professores, educadores, investigadores, né? É uma tarefa permanente, constante. E eu vejo na bandeira dos direitos humanos um instrumental importante para contribuir na abertura de espaços, de novos horizontes, de uma concepção que permita também um diálogo intercultural. Não estou negando a cultura convencional, a cultura moderna, iluminista, mas avançar e ir mais além com muita criatividade, na busca de um diálogo intercultural onde as coisas se, num contexto de uma filosofia de complementariedade, uma filosofia que vamos avançar, mas sempre dentro da nossa identidade própria brasileira, latino-americana. Certo? Rapidinho, só, eu acho que o professor Volker expôs de forma completa, eu acho, a questão. Só eu acho que a primeira pergunta, eu acho que os nossos desafios são os tradicionais, né, de inclusão, direito de uma sociedade que exclui, como a nossa, uma sociedade que tem muitas barreiras. E eu acho que somado a um elemento novo que nós estamos vivendo na sociedade, que tem a ver com a segunda pergunta, que é o aparecimento de uma cultura fascista, né, o reaparecimento do fascismo num seio de aquilo que o Galbraith chamou de cultura do contentamento, né? Sociedades neoliberais se passou a ter a ideia de que se o sujeito é classe média, ele precisa combater os pobres. Todo esse discurso de revolta, no fundo, é um discurso de contentamento. Eu preciso evitar que as coisas mudem. E com o elemento fascista que surge cada vez mais na sociedade brasileira. Quando a gente fala isso, eu não sei se eu acho que nós não vamos ver uma experiência de um líder, tipo Mussolini e tal, mas nós vamos ver um fascismo diluído, sob forma de não aceitar a diferença. Num exemplo que o professor pontuou em seguida, será que nós não conseguimos ir no futebol sem nos matar? Veja uma diferença. O futebol é fundamental para a nossa sociedade justamente porque é um espaço onde não se disputa nada com valor, né? É justamente por não valer nada que ele vale muito, né? Que é a ludicidade. Mas mesmo aí, nós queremos nos matar. Sem falar no campo da política. Então, eu acho que isso é um desafio. Eu acho que o professor Volkmer pontua algumas situações importantes. 30 segundos, né? Então está bom. Já isso, me parece que temos muitos desafios. Eu vou dizer rapidamente que eu estava pensando aqui, né? Mas me parece que o primeiro grande desafio que cabe discutir, a partir dos direitos humanos, a própria Secretaria dos Direitos Humanos discutir é o direito à terra para quem nela quer trabalhar. Me parece o primeiro grande desafio que está aqui posto, que é um direito negado hoje. Segundo, o direito das mulheres de serem efetivamente mulheres. Um direito que está sendo negado hoje. Um terceiro que eu colocaria, um direito às novas configurações de convivencialidade que estão sendo negados pela família ideal no país. Ou seja, aviltamentos aqui estão acontecendo. Um outro que eu colocaria assim, que é o direito às crenças, ao diálogo e ao direito aos conflitos. Conflitos sem violência. Um pouco o que o Jorge levanta aqui é em que medida nós podemos ainda dialogar se o diálogo se torna um ato de violência imediato. O conflito é a base de uma sociedade democrática. O conflito é a base da dialética social. E esse não pode ser eliminado, mas ele não pode ser um instrumento de violência. Senão acaba com qualquer situação, né? Um outro elemento que eu colocaria é
um desafio que seria o respeito efetivo e ético da responsabilidade ambiental na sua totalidade. Pouco aquilo que Ken Wilber discute, né? Um sistema que deve ser pensado na sua totalidade do ponto de vista ontológico, ou seja, os seres num todo. Um pouco o Walter já mencionou isto, né? Um outro que eu colocaria é de uma economia capitalista para a economia solidária, que a própria enciclopédia menciona. Então, me parece que são alguns desafios que eu lembrei, coloquei rapidamente aqui, e a gente poderia pensar para o que há de vir para os direitos humanos. Bem, claro que são muitos desafios, né? Muitas questões que permanecem abertas. Vou encerrar rapidamente, agradecendo ao professor Volkmann, né, a gentileza de estar aqui conosco. O professor é sempre uma grata satisfação, né? A Universidade Regional de Blumenau, particularmente o curso de Direito, teve conosco. O professor Volkmann, que é para mim muito mais que um professor que sempre foi, um parceiro de jornada, esse professor militante, né, em toda a América Latina, que fez da sua cátedra o objeto da sua vida. Professor Samuel, a Universidade Regional de Blumenau se sente extremamente honrada com sua presença. É a demonstração de um professor que faz, então, da sua proposta algo que efetivamente possa modificar a realidade, contribuir com isso. Professor Tarcísio, sempre atento, colega nosso aqui da universidade, sempre atento a essas grandes questões, aos compromissos que, afinal de contas, a universidade sempre tem. Eu gostaria de encerrar porque também nós vamos ter, então, os autores para os autógrafos e isso. Professor Marco, não sei se lhe passo a palavra novamente para as suas considerações finais. Professor Vivian, agradeço imensamente esse momento extraordinário da universidade. Professor João Natel, muito obrigado por esse espaço. A todos e a todas, né, alunos, colegas, ex-alunos, enfim, falar de direitos humanos é sempre parte do nosso cotidiano, né? Não podemos nos esquecer disso. Direitos humanos, do momento que pela manhã acordamos, tomamos café, até quando podemos, evidentemente, nós ainda podemos, e até a hora de dormirmos, né? É algo permanente. Muito obrigada a todos.